Estou querendo falar com uma pessoa lá da minha empresa. Ora por mim, pastor, que eu estou querendo pedir um aumento. Fica tranquilo, alguém já olhou a tua capacidade e está dizendo: dá um aumento para ela, dá um aumento para ele. Faz algo na vida dele. Não é o que você vai abrir a boca, é o que Deus na noite vai mostrar. Deus acorda Sueiro, diz: lê o livro das crônicas, lê o livro Irmão, não tem coincidência não. Salmo 47 diz que a ordem de Deus sai velozmente. Eu quero dizer para você que no mundo de correspondência, eu quero uma influência. Fulano que conhece Cicrano, que conhece Beltrano, para falar com Cicrano, para que esse negócio, Deus ainda tira o sono do rei. Deus ainda manda a correspondência do céu. E quando a correspondência do céu chega, porque José um dia disse: lembra de mim, não lembraram. Aí Deus disse: eu vou puxar a minha correspondência. Quem vai lembrar de você sou eu. Podia ter feito, mas não fez. Minha família podia ter me ajudado, mas não me ajudou. Pois é, se ajudasse a glória seria deles. Mas Deus está dizendo: o negócio é comigo, a história é comigo, o segredo é comigo, a vitória vem de mim. Tu está esperando a resposta de alguém falar no teu WhatsApp até meia-noite. Deus está dizendo: quem vai falar sou eu. Quem vai quem vai agir sou eu. Quem vai mostrar sou eu. Quem vai revelar sou eu. Quem vai fazer sou eu. Porque a guerra todinha não era nada, era para Deus mostrar quem era e quem não era. Livro de Ester, capítulo 7, e diz assim a palavra do Senhor no versículo de número 1: o rei foi com Amã ao banquete da rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Ester: qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendida. O que você quer? Até metade do reino lhe será dado. Eu vou repetir só a parte B do verso 2, do versículo 2. Você será atendida. Será que você pode dizer isso depois de mim? Você será atendido. Até metade do meu reino lhe será dado. Meus irmãos, a igreja conhece este texto que ora lemos. A história de Ester é uma história muito aplicada nos nossos dias. É uma história que mexe conosco e fala com a igreja. Porque não lembrar do início dela, onde Assuero, rei que estava sobre a fortaleza de Suzã, responsável por 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Assuero era um homem poderoso. Assuero era um homem que tinha o seu reino estabelecido. Assuero era um homem que sabia acerca de guerras. O império de Assuero, da Pérsia, o exército da Média, da Pérsia, os nobres governadores estavam presentes, exércitos vizinhos. Assuero significa que ele também tinha uma boa aliança com as pessoas vizinhas. E um dia Assuero decide dar um banquete no reino, dar um banquete no palácio e mostrar as suas glórias, mostrar o esplendor da glória do rei. E a Bíblia vai dizer que o rei prepara um banquete. Ali estavam acontecendo, onde pessoas estavam vivendo e vendo glórias naquele reino, vendo majestade naquele reino, presenciando coisas da qual eles ouviram falar e que era uma realidade. A Bíblia vai dizer que estava ali cortinas de algodão, brancas, azuis, cordões de linho, púrpura. Havia das mais preciosas iguarias naquele banquete. O rei decide servir aquele banquete no palácio. E de repente a Bíblia vai dizer que o coração do rei se alegra. E quando o rei está alegre, ele começa a chamar. E a Bíblia diz que ele chama a rainha Vasti, que naquele tempo era rainha. E a Bíblia diz que ela se recusa a vir à presença do rei, porque enquanto Assuero estava no palácio dando um banquete, Vasti também estava dando outro banquete. E o que é isso, pastor? Isso fala de banquete paralelo, isso fala de banquete alternativo.
Na hora que o rei está fazendo o banquete, é necessário que os olhos, a atenção, a fidelidade, a ajuda, a presença dos irmãos estejam naquele banquete. Mas naquela hora, o banquete também estava acontecendo na vida de Vasti, na casa de Vasti. Ela também faz um banquete. E por conta deste banquete paralelo, na hora que o rei chama, ela não se apresenta, ela não vai. E a Bíblia vai nos dizer que o rei destitui Vasti de rainha, porque na hora de ser chamada, ela estava dando outro banquete. E o que era necessário, pastor? Era necessário que ela estivesse no mesmo coração. Era necessário que ela estivesse na mesma visão, porque duas visões é anomalia, mas uma visão é a voz de Deus para o povo, e seguindo esta visão nós vamos viver o que Ele tem nas nossas vidas. A Bíblia vai dizer que ela sai do palácio, ela é destituída, porque ela estava fazendo aquele banquete. Muitos dias se passam, Assuero, o seu coração já tinha se lembrado de Vasti, já havia passado o seu furor, e ele decide fazer no palácio, onde moças possam se apresentar no palácio, para que pudesse substituir Vasti. Pois bem, essas moças que estavam no império, elas foram preparadas, elas se prepararam, elas foram separadas para estar ali, e no meio delas estava Esther. E a Bíblia vai dizer que elas passam 12 meses se preparando com tratamentos para se apresentar diante do rei, diante de Assuero. E a Bíblia vai dizer que quando elas se apresentavam, elas escolhiam o que elas queriam para chegar-se diante do rei, para aparecer diante do rei. Elas poderiam escolher tudo aquilo que fosse necessário para se apresentar ao rei. Mas um dia a Bíblia vai dizer que chegou a vez de Esther. Diga depois de mim: chegou a vez de Esther. Esther se apresenta, e o interessante é que na hora que Esther vai se apresentar, Hegai lhe pergunta: o que é que você vai querer? Sim, porque as moças, elas estão se apresentando, estão escolhendo colares, estão escolhendo isso, estão escolhendo aquilo, estão escolhendo aquilo outro. De que você vai se apresentar? Ela disse: não, eu vou me apresentar da maneira que eu estou. Já fazem 12 meses que eu estou me preparando, já fazem 12 meses que eu estou me purificando, e eu vou me apresentar sem muita coisa. Eu só vou me apresentar diante do rei, porque o segredo estava no capítulo 2 e no versículo 7, a Bíblia vai dizer que Mordecai havia criado Hadassa, que era Esther, era órfã de pai e mãe, e ela era bonita. Então o segredo na vida de Esther não era o que ela tinha, o segredo na vida de Esther era o que ela era, porque o que eu tenho não muda quem eu sou, mas o que eu sou muda o que eu tenho. Então ela se apresenta como formosa e como bonita, e o segredo está aqui, não é porque ela vai pegar algo, é porque ela já era. E quem é não precisa de muita coisa, quem é não precisa de muito enfeite, quem é não precisa de muito apetrecho, quem é só de pisar os pés e colocar a presença. Quando o rei bate o seu olho e diz assim: essa daí é diferente. Todas se apresentaram com muitas coisas, mas não eram nada. Mas essa daí tem essência e menos aparência. E eu quero dizer para a igreja nesta noite que Deus está contando com a igreja que tenha mais essência do que aparência, porque a aparência está acabando com os nossos dias. Mas Deus está procurando alguém que não se apresenta com o que tem. Deus está procurando alguém que se apresenta com o que é. Deus está procurando uma igreja que se apresenta porque é. A Bíblia diz em João capítulo 5, no versículo de número 1, que havia uma festa dos judeus, e ali naquele tanque de Betesda havia uma porta chamada Porta das Ovelhas. E quando Jesus entra no tanque, quando Jesus entra em Betesda, havia cegos, havia coxos, havia mancos. Mas o que me chama a atenção é que a porta era a Porta das Ovelhas. Jesus não entrou porque tinha cegueira, Jesus não entrou porque tinha coxo, Jesus não entrou porque tinha necessitado, Jesus entrou porque ali tinha ovelha. O que é isso, pastor? É essência
essência, porque a ovelha é ovelha, a ovelha tem essência, a ovelha tem cheiro do seu pastor, a ovelha tem cheiro de Jesus na vida, a ovelha tem perfume de Cristo na sua vida, e Jesus entra por causa das ovelhas, Jesus se apresenta por causa das ovelhas. Deus escolhe, aquele rei escolhe Esther por conta do que ela era, não era por conta do que ela tinha, porque o que eu tenho passa, a moda vem hoje e passa amanhã, mas o que eu sou ninguém muda, o que está dentro de mim, a essência de Deus, ninguém muda. E quando Esther se apresenta diante do rei, a Bíblia diz que o rei a amou mais do que todas as mulheres. Aleluia, 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 aleluia. Neste tempo, Esther assume como rainha. E aí começam os testes de Deus. Porque para muitos já cumpriu o que tinha na sua vida, Esther. Mas não, era o começo. Quando Esther entra no palácio, ela poderia ter dito: já sou rainha, já tenho o que preciso, já tenho o cetro na minha mão. Mas o seu tio lhe dá uma instrução: minha filha, quando você chegar lá, não fale nada. Quando você chegar lá, não conte nada para ninguém. Não revele a sua origem. Não conte de que povo você é. O que é isso, pastor? Era um conselheiro na vida dela, ensinando a ela a ser prudente, ensinando ela a caminhar. Como nós precisamos de Natãs na nossa vida. Como nós precisamos de Mardoqueu para de vez em quando puxar pouquinho o parafuso de nós e dizer assim: meu filho, não vá por esse caminho, não vá por esse aqui, que a vitória vai ser dada. Porque Deus tem caminho aberto, Deus tem providência, Deus tem provisão, Deus tem milagre. Mas faça assim, não faça assim não, olha, não faça assim não, não diga isso não, diga assim, fale assim, faça assim, porque assim o Senhor te dará a vitória. E Esther entra no palácio. Neste tempo, quem também estava no palácio como oficial do rei era Amã. E diz a Bíblia que Amã era o que, irmãos? Inimigo dos judeus. Mas quando Esther entra, ela percebe: Mardoqueu, seu tio, está à porta. Mardoqueu não estava dentro do palácio, Mardoqueu estava trabalhando para o rei. Coisa boa é estar no palácio, irmão. Coisa boa é estar trabalhando para o rei. Coisa boa é se apresentar a ele. Quando Mardoqueu está ali na porta, é ali na porta que Mardoqueu descobre muitas coisas. É ali na porta que Mardoqueu, mesmo não estando nas salas de reuniões, o Espírito de Deus revelava a Mardoqueu o que estava acontecendo dentro. E Mardoqueu era o que, pastor? Um intercessor, um ajudador. Na hora que um plano vinha e se armava contra o rei, Mardoqueu ia lá e dizia: olha, eu descobri uma conspiração, mas vai cair por terra, porque eu estou na porta, eu estou sendo vigia, eu estou guardando. E a Bíblia diz que o rei foi livrado, e Amã estava no palácio como inimigo dos judeus. Amã passava, Mardoqueu não se prostrava diante dele. Aquilo inquietava Mardoqueu, aquilo pressionava Mardoqueu. E o interessante, o inimigo estava sendo ali ovacionado, e o fiel a Deus estava ali naquela porta. Às vezes na nossa vida o Senhor nos dá experiências que no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, muitas vezes está acontecendo coisas que parece que Deus não está no controle, que parece que Deus não sabe da situação. Às vezes você olha e diz assim: mas pastor, tem alguém lá em cima de mim querendo me prejudicar, querendo fazer algo contra mim, e eu nunca fiz nada contra esta pessoa. Lá no meu trabalho eu chego lá, eu dou um bom dia, o meu bom dia incomoda, né? O meu sorriso incomoda. É possível que tenham pessoas que estejam acima, na verdade sendo quem não são. E Mardoqueu estava na porta servindo ao rei, mas isso não é coisa nem para mim nem para você, isso é coisa com Deus, porque Deus vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Deus vai trazer um avivamento sobre a tua vida, sobre a tua casa, e Ele vai tirar pessoas da posição e vai colocar as pessoas que Ele quer.
Lá no teu trabalho vai mexer, Deus vai mexer. Lá na tua casa Deus vai mexer. Lá no teu emprego Deus vai mexer. Vai ter um negócio, vai começar a acontecer uma movimentação, porque o céu está vendo tudo. O céu sabe de tudo. Jeová sabe de tudo. E Ele manda dizer para você: continua na porta, continua servindo, porque a glória de Deus vai manifestar na tua vida. Diz a Bíblia que Amã, me ajude. Diz a Bíblia que Amã chega diante do rei e diz: rei, nós temos um problema, rei. Qual é o problema? Tem um povo aqui querendo ser mais. Tem um povo aqui, rei, trazendo problemas para o seu reinado. Aí o rei disse: então faça o seguinte, faça o que você achar melhor. A Bíblia diz que Amã vai lá e coloca um decreto que todos os judeus tinham que ser mortos no dia 13 do mês de Adar. Aquela notícia sai no palácio. Mardoqueu passou por muitas situações. Mardoqueu passou por muitas dificuldades. Mardoqueu na porta viu muita coisa, ouviu muita coisa. Passou dias sem ser visto naquela porta. Mas aquela luta mexe com Mardoqueu. Porque tem coisa que a gente tira de letra, sim ou não? Mas tem coisa que padecer é difícil. Aí alguém olha para a nossa vida e diz assim: mas você é tão forte, já enfrentou tanta coisa. É que aquela história, né, que diz que a gente engole de vez em quando muitos elefantes, quando vem a formiga a gente engasga. Mas é por conta dos elefantes que já passaram na garganta. E tem hora que a gente cansa. Tem hora que a gente olha para um lado e para o outro de Jesus, como é que é esse negócio aí? Mas se a gente cansa é de Deus, porque a Bíblia diz que até Jesus cansou. Cansado da viagem ele foi para o tanque. Agora no cansaço dele, ele ainda restaurou uma mulher. Porque no teu cansaço tu ainda vai cumprir propósito de Deus na tua vida. No teu cansaço tu ainda vai produzir frutos. Levante a mão comigo que eu quero profetizar. Esse cansaço não vai te paralisar. Esse cansaço vai te fazer chegar num propósito que Ele tem na tua vida. Porque Jesus estava cansado, mas estava restaurando a mulher. Tem gente que quando está cansado começa a destilar palavras que não é para destilar, murmura, chora, faz o que não é para fazer. Mas no teu cansaço começa a dar fruto, porque tem uma mulher no poço que vai se transformar em missionária, e a cidade de Samaria vai ser ganha. E Jesus cansado e a cidade sendo ganha. Esse teu cansado, tu está cansado, mas está produzindo algo bom na tua vida. Tu está cansado, mas Deus está realizando coisa grande na tua casa. Tu está cansada, mas tu está se vestindo todo dia porque Ele te veste. Tu está cansado, mas tem uma roupa nova para colocar amanhã. Tu vai passar um final de semana diferente, mesmo cansada, porque o cansaço não está impedindo de Deus fazer o que Ele quer fazer. E Ele está dizendo: Mardoqueu cansou, mas não é hora de parar, porque o negócio ainda vai para frente. Deus ainda vai mostrar que é Deus, e o nome dEle vai ser glorificado. Aleluia. Mardoqueu cansado. Interessante. Mardoqueu livrou o rei, nada se fez, ele estava na porta. Ouviu conspiração, na porta. Amã derrubou ele um dia para lá e disse: estou usando a minha linguagem, tu não se dobra não, pois tu vai se dobrar. Na frente de todo mundo. Não tirou ele da porta, mas no dia da morte dos judeus, Mardoqueu sai da porta. É aquele dia que o inferno festeja, porque Mardoqueu saiu da porta. É aquele dia que o inferno diz assim: consegui o que eu queria. Na verdade, eu não queria mais nada, eu só queria tirar ele da posição dele. Eu não queria mais nada, eu só queria deixar ele sem orar. Eu não queria mais nada, eu só queria deixar ele longe da palavra. Eu não queria nada, eu só queria perturbar ele, tirar ele da posição que ele tinha. E, irmão, a luta pode estar como tiver, não saia da posição que Deus te colocou. O inimigo queria, em vez de te ver cantando, murmurando, mas você vai continuar cantando. O inimigo queria, em vez de te ver com a palavra aberta, questionando, com o Facebook, com o Instagram aberto, dizendo: olha como é isso aqui. Volta para a posição, meu filho, volta para a posição, minha filha. Porque o inferno festeja. Tirei ele da posição. E ele saiu mesmo, viu? E foi para a praça. Está escrito, ele foi para a praça. Quando ele chegou na praça, vestiu
pano de saco, roupa de cinza. O inferno continuou festejando. Até a roupa a gente tirou dele, agora ele mudou a roupa. Diz a Bíblia que o inferno, diz a Bíblia que Mardoqueu estava na praça. O único momento que você vê Mardoqueu fora da posição é este. Porque tem dia que a gente diz mesmo, não quero mais não, deixa para lá. É a nossa humanidade. E Deus conhece. Teve um dia que eu cheguei para Deus e disse, Senhor, eu não aguento mais. E como a gente diz isso, né? Eu não aguento mais. Mas nesse dia o Salmo 103 se cumpriu, pastor Alexandre, na minha vida. Porque ele sabia que verdadeiramente eu não aguentava mais. Porque às vezes a gente diz assim, eu não aguento mais, passa um ano, aí você continua dizendo a mesma coisa. Jesus diz, aguenta, peraí. Porque ele não nos... O que é que o Salmo 103 diz? Que ele não nos prova. Que ele conhece a nossa e lembra que nós somos pó. Um dia eu estava num monte escuro, ninguém me conhecia, não sabia meu nome. Deus disse, homem, eu te coloco hoje na minha mesa de cirurgia. E eu faço uma cirurgia em ti, tu não vai passar pela mão do médico. E eu estava com um cálculo renal que estava um problema, irmão. Nem entrava, nem saía, estava no canal, não descia porque o tamanho era 9 milímetros. Não descia, não expelia, não quebrava, não fazia nada, estava emperrado. Só que eu não sabia. E eu lá no monte, o irmão no escuro veio até mim, lá em Campina Grande. Há muitos anos atrás, já vai mais de 10 anos isso. Eu lá no monte orando. E quando foi um dia, eu comecei a sentir dores e lembrei da palavra. Deus tinha dito, estou sentindo dor, fui para o médico, quando descobriu, não sabia nem o que era, nem o que eu tinha. Cálculo renal, o médico disse, olha, não espelhe, não faz isso, não faz aquilo, não faz nada, tá certo. Então faça o seguinte, você vai tomar essa medicação para tentar expelir. Agora tem um jeito, dá para fazer uma cirurgia assim, que é meio invasiva, mas dá para fazer. Eu disse, tá certo. Quando ele falou em cirurgia, eu lembrei da palavra. Eu digo, Deus, tu falou que vai fazer, então eu não vou fazer cirurgia. Aí fiquei orando. Irmão, vinha crise e eu orando. Porque o que Deus falou é o contrário do que a gente está vivendo. Eu conheço um Deus que revela o oculto e o profundo. Profecia não é óbvio não. Se for óbvio, todo mundo já está vendo. É coisa que ninguém sabe. Aí quando foi um dia, eu tive uma crise de 3 dias seguidos. Quando foi no sábado, eu cheguei na internação. Eu disse, tramal. Já chegava assim, tramal, não estou aguentando mais não. A enfermeira falou para mim, você tem o quê? Eu digo, tenho um cálculo no rim, segunda-feira eu vou me operar, porque eu não aguento mais. Jesus me perdoa, fiz uma oração. Ela estava vindo com um negócio, preparando lá o acesso, preparando lá a medicação. Eu disse, Jesus, me perdoa. Eu não descreio da profecia, não descreio que foi tu que falou, mas eu não, irmão, era dor que eu ficava de joelho onde eu tivesse. E eu disse, eu não aguento mais. 3º dia de dor, eu não aguento mais. Me perdoa, mas eu preciso, Senhor, fazer algo. Me perdoa, Jesus, me perdoa. Tu sabe que eu creio, mas se o Senhor não chegar, eu não aguento. Irmão, quando eu usei essa palavra, se o Senhor não chegar, eu não aguento. Creia no que eu vou lhe dizer. Estou aqui diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes da médica chegar com acesso, a dor passou. Eu disse, moça, não precisa mais não. Ela disse, como assim? Já pegamos a medicação. Eu digo, passou. Eu sabia que tinha um mistério naquela oração. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, 9 horas da noite, eu disse, Jesus, eu vou dormir. Com medo de sentir a dor de novo. 2h40 da manhã, me lembro como se fosse hoje. O relógio tinha um relógiozinho que mostrava a hora assim. Quando eu acordei na cabeceira da minha cama, que eu olhei 2h40, só deu tempo de olhar isso. Eu ouvi uma voz. Audível, não foi do meu coração, foi audível. Disse assim para mim, disse, eu ainda opero. Eu dirigia um culto dia de quarta-feira, e aquela voz só disse assim para mim, conte quarta-feira que eu ainda opero. Eu dormi, quando eu acordei 7h15 da manhã, que eu fui ao banheiro. Eu não me lembrei de nada que tinha falado comigo, nada. Quando eu cheguei no banheiro, que eu fui urinar, eu ouvi uma zoada, pá, muito forte. Que eu olhei, irmão, a pedra estava no vaso. Deixa eu lhe falar uma coisa, ele ainda faz o que o homem não pode fazer. Mardoqueu estava no limite e estava na praça, mas tem uma coisa, diz a Bíblia, e eu preciso correr para caminhar para o fim e encerrar. Diz a Bíblia
que Mardoqueu, com vestes de pano de saco e cinza, ele sai arrastado da praça e volta para a porta. A veste era de cinza, mas ele não desistiu de estar na porta. Enquanto isso acontece, manda um recado para Esther: o que está acontecendo? Dia 13 o judeu vai ser morto. E aí o que é que eu vou fazer? O rei não me chama. Os irmãos já sabem a história, eu preciso caminhar para o fim. O rei não me chama, faz tempo que o rei não me chama. Não me apresento ao rei. Pois é, pois a gente vai ser morto. O que é que você vai fazer? Deus lhe colocou aí para isso, Esther. Deus abriu a porta para você para isso. Não se esqueça disso. Que Deus te colocou onde te colocou para você dar luz, para você ser fruto. Você dar fruto, você frutificar. Esther, se tu te calares, socorro e livramento virá de outro lado. Aí Esther diz: então faz o seguinte, faça um jejum de 3 dias por mim. E se perecer, pereci. Oh irmão, que arma a igreja tem. Eu vou melhorar isso aqui. Que armas a igreja tem. Quando os recursos da terra se acabam, ela diz: faz um jejum de 3 dias por mim. Está escrito no capítulo de número 5. Ao 3º dia, Esther se aprontou com vestes reais. Interessante, no jejum com vestes de panos de saco, mas para se apresentar com vestes reais. Porque você está com uma dor, mas você não vai demonstrar essa dor para ninguém. Você está passando dias difíceis na sua vida, mas ninguém vai ficar sabendo do que você está passando. Você está passando por situações diferentes. No jejum, pano de saco. No banquete, vestes reais. Você vai sorrir em meio à dor. Você vai se vestir em meio à dor. Você vai adorar em meio à calúnia. Você vai fazer coisas que, enquanto as pessoas estiverem olhando para você, vai dizer: está tudo bem, está tudo em paz. Ele nem sabe a guerra que tu está travando. Mas as vestes reais. O que é isso, pastor? Deus vai te dar equilíbrio. Você não vai se vestir com a veste do momento. Você já vai se vestir com a veste do livramento. Você não vai se vestir com a veste, com esse cabelo desarrumado, como se estivesse louco, como se estivesse louca. Não. Você vai se vestir impecável. E quando estiverem olhando para você, vai dizer: está tudo bem. Não, tu nem sabe a guerra que eu estou travando. Mas eu estou me apresentando diante do rei. A Bíblia diz que quando Ana chega diante do sacerdote, que ela recebe a palavra, o seu semblante já não era mais triste. Ela mudou a posição, ela mudou a postura. Deus está te dando postura nessa noite. Deus está te dando graça nessa noite para sorrir em meio à dor. Deus está te dando graça para se levantar em meio ao sofrimento. Deus está te dando graça para se aprontar e ir para o trabalho. Eu não queria ir, mas você vai com aquela veste. Porque Deus vai estar muito perto de Deus fazer algo. Está muito perto de Deus cumprir o que Ele tem. Está muito perto de Deus realizar o que Ele vai realizar. Aguenta mais um pouco, Jesus está chegando aí. Quando ela se apresenta, a tensão toma conta da sala. E aí, vida ou morte? Quando o rei olha para ela, o cetro é estendido de misericórdia. Aleluia. Quando ele olha para Esther, ele diz assim: minha rainha, qual é a tua petição? Até metade do reino lhe será dado. Esther chega na presença do rei e diz: não quero nada não, só vim conversar. Eu não podia fazer a petição ali, sim ou não? Eu só quero estar com o rei. Eu estou com saudade desse contato. Faz tempo que o rei não me chama. E eu quero estar com o rei. Eu me apresento: rei, e ainda tem mais. Eu quero preparar um banquete. A minha filha, você enfrentou isso tudo para isso? Eu quero lhe preparar um banquete. O rei chega no primeiro dia. Convida Amã também, rei. Quando o rei chega no primeiro dia, que o rei se apresenta com Amã, o banquete foi feito. Esther está servindo o banquete. E o rei pergunta: minha filha, qual é a tua petição? Ela diz: não
Não se preocupe com a minha petição, não. Não se preocupe com a minha petição, não. Eu quero fazer outro banquete. Minha filha, você já preparou, você já está servindo. É que eu não quero começar pedindo, eu quero começar servindo. Quem mais exige não traz nada, e quem mais não exige se oferece para servir. Eu preciso dizer isso aqui, a palavra, a Bíblia. Eu não quero começar pedindo, eu quero começar servindo. Ô rei, tem o que para fazer aí? Banquete, e com qualidade, do melhor que tiver. Primeiro dia, servindo. Segundo dia, servindo. Porque se tem uma coisa que Esther não é precipitada. E tem crente que perde o que Deus tem pela precipitação. O filho pródigo tomou posse da herança, mas não era o tempo. E toda herança tomada posse antes do tempo é maldição. Era para ser bênção, mas foi maldição. Porque o que Deus tem para a tua vida só vai se cumprir no tempo. O que Deus tem para a tua vida nem vem antes, nem vem depois. Vai vir no tempo, no tempo, no tempo, no tempo. Porque Deus não está preparando a bênção, Ele está preparando você para receber a bênção. Quando Ele faz a promessa, a bênção já está pronta. E aí, pastor, Ele vai preparar você. Quando Ele disse, eu me provi de um rei, o rei só tinha de 15 a 17 anos, mas só sentou no trono com 30. O problema de hoje é que os crentes estão muito apressados. Quer tudo para agora, quer tudo para ontem, quer tudo para hoje. Se Jesus não fizer, não dá para mim não. Não olhou para mim, não me viu, não fez isso, não fez aquilo. Vaso, espera o tempo passar. Quando Abraão viu as caravanas descendo para o Egito, ele disse, ei, eu não vou descer para o Egito não, que lá no Egito tem fome. As caravanas passavam na porta. Deixa as caravanas ir embora. Deixa alguém sair do seu lugar. Deixa alguém sair da sua posição. E você? Servindo, 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 servindo. Irmão, eu não brinco de pregar a palavra de Deus. Eu estive em audiência com ele ontem e eu perguntei o que é que eu vou dizer, porque ali é uma igreja de palavra, de pessoas que conhecem a Bíblia, de teólogos profundos da palavra de Deus, e eu não posso, Senhor, chegar lá de mãos vazias. Ele me revelou esta palavra e disse, diga ao meu povo que me sirva, diga ao meu povo que me sirva, diga ao meu povo que me sirva. Primeiro dia servindo, segundo dia servindo, terceiro dia servindo, quarto dia servindo, mas não está acontecendo nada. Acontece na vida de fulano, acontece na vida de ciclano, problema é de quem quiser, mas o teu é ficar na posição. Continua servindo, porque Deus vai mandar a glória dele na tua vida. Rimicho rei minaya se Bekovia seremicho Bemi via Súria La barakamanuri terra mutria forgue nequiminara sai. E sabe o que é que ela serve? Uma mesa. Porque não se conhece ninguém no púlpito, não se conhece ninguém no cargo. Conhece alguém quando ele está fora do púlpito, fora do cargo, na mesa. Eu me apresento, eu estou aqui, rei, para te servir. Primeiro dia, servindo. Segundo dia, ela já estava pronta para ir para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Porque Esther era a mulher espiritual. Ela não se precipitou não. Ela esperou. Uma coisa que os crentes precisam aprender. Quando a gente vem para a igreja, a gente passa por vários eles. Sabe o que é? Semáforo. Você está indo para o seu destino, mas se o semáforo estiver fechado, você não pode passar. Esther não esperou muita coisa não. Diga comigo assim, Esther. Diga mais forte, Esther. Só esperou o sinal de Deus. Primeiro dia, serviço. Vai para casa, Esther. Estou orando. Eu preciso de um sinal. Porque o sinal está vermelho.
E com o sinal vermelho eu tenho que aguardar. Segundo dia, capítulo 6. A Bíblia diz que entre uma noite, um banquete e outro, no meio de uma noite, Deus se apresentou. Ei, antes de virar o dia, tem uma noite no meio. Você não sabe o que é que Deus pode estar preparando na noite. Porque Salmo 30, verso 5 diz: o choro pode, mas a Bíblia não diz que dura, diz que ele pode. Porque nessa noite Deus diz: eu não vou nem esperar o dia amanhecer, vai ser na noite mesmo. Eu não vou nem esperar o sol raiar, vai ser no meio dessa noite. Rei, tu não dorme. Tu não dorme. E não adianta o rei querer dormir quando Deus tira o sono. Tu crê que Deus vai inquietar alguém? Não, eu estou falando para 5, 6, eu quero falar para 50. Tu crê que Deus vai inquietar alguém? Tu crê que Deus ainda manda a correspondência do céu? Você estava preparada para pedir, preparado para pedir. Eu disse: cala a boca, fique tranquilo. Não é você que vai pedir, não. Não é você que vai dizer, não. Eu que vou mostrar. Estou querendo falar com uma pessoa lá da minha empresa. Ora por mim, pastor, que eu estou querendo pedir um aumento. Fica tranquilo, alguém já olhou a tua capacidade, está dizendo: dá um aumento para ela, dá um aumento para ele. Faz algo na vida dele. Não é o que você vai abrir a boca, é o que Deus na noite vai mostrar. Deus acorda Sueiro, diz: lê o livro das crônicas, lê o livro Irmão, não tem coincidência não. Salmo 47 diz que a ordem de Deus sai velozmente. Eu quero dizer para você que no mundo de correspondência, eu quero uma influência, fulano que conhece cicrano, que conhece beltrano, para falar com cicrano, para que esse negócio, Deus ainda tira o sono do rei. Deus ainda manda a correspondência do céu. E quando a correspondência do céu chega, porque José um dia disse: lembra de mim, não lembraram. Aí Deus disse: eu vou puxar a minha correspondência. Quem vai lembrar de você sou eu. Podia ter feito, mas não fez. Minha família podia ter me ajudado, mas não me ajudou. Pois é, se ajudasse a glória seria deles. Mas Deus está dizendo: o negócio é comigo, a história é comigo, o segredo é comigo, a vitória vem de mim. Tu está esperando a resposta de alguém falar no teu WhatsApp até meia-noite. Deus está dizendo: quem vai falar sou eu. Quem vai quem vai agir sou eu. Quem vai mostrar sou eu. Quem vai revelar sou eu. Quem vai fazer sou eu. Porque a guerra todinha não era nada, era para Deus mostrar quem era e quem não era. Eu começo a encerrar. Cante na sombra. Na noite Deus, conta uma história aí. Chegou na história de Mardoqueu, irmão. Isso é coisa de Deus. Foi feito a esse homem, meu filho. Livrou minha vida. Foi feito nada. Já era de manhã. Quem está chegando aí? Amã, vem cá. O que é que eu faço quando eu quero honrar alguém? Amã já estava tão cheio de si mesmo que ele disse: sou eu. E o problema de se apresentar é esse. O problema da soberba é esse. Se eu não for eu, ninguém faz. Se eu não dirigir, se eu não pregar, se eu não fizer, ninguém faz, irmão. Remove a suriminai. Se eu, quem seria se não fosse eu? Então eu vou escolher. Pega o cavalo do rei, o anel do rei, a veste do rei. O rei não sabia, mas tudo que era do rei ele queria. Pega isso, rei, e honra esse homem. Sai gritando na cidade. Aí o rei diz: pois é, quem vai fazer isso é você, venha cá. Tem um judeu esquecido aí. Vai lá buscar ele na casa dele. Ele estava em casa? Estava na porta. Porque Deus tem endereço. Se você sai do endereço, perde a bênção. Mas se você permanece no endereço, a correspondência de Deus chega. Quando ele chegou na porta, quem não era para estar na porta ainda estava crendo. Chegaram para você e perguntaram: você ainda está crendo? Diga: estou. Você ainda está acreditando depois de tanto ribuliço? Estou acreditando.
Depois de tanta coisa, depois que já está com um amante lá, estou acreditando. Irmão, lá na igreja eu tive o privilégio, na igreja que eu sou pastor, eu tive o privilégio de celebrar um casamento de um casal divorciado há 2 anos. No papel já tinha outra, já tinha filho. Quando foi um dia lá na igreja, se converteu, passou no ônibus na porta assim, disse: eu quero descer nessa igreja. No último dia do Covid, nunca vou me esquecer, quando ela entra na igreja, que ela chega, se ajoelha, já foi chegando dizendo: eu quero esse Jesus desses crentes. Dobrou o joelho, eu digo: minha filha, Deus vai mudar a tua história, Deus vai restituir teu casamento. Eu nem sabia o que eu estava falando, o Espírito de Deus falou naquela hora: vai restituir tua família, vai restituir. A mulher começou a chorar. Quando ela contou a história, eu mesmo descrevi. Quando ela contou a história, eu mesmo descrevi. Mas, irmão, não é que com uns 6 meses o marido dela entrou na igreja, deixou a amante, começou a ir para os cultos, aceitou Jesus, começou a namorar com ela de mão separada. Diz: você fica aqui, eu fico lá, porque a gente já foi casado, não pode. E eu instruindo. Eu digo: olha, seja fiel para Jesus ser fiel também. Namoraram, noivaram, rápido, isso foi rápido, e casaram. Foi o casamento mais emocionante que eu celebrei até hoje. Porque ela ainda continua acreditando. Deus está mandando dizer para você que todas as evidências e provas e tudo está sendo contrário. Se você continua acreditando, Deus vai mandar o socorro dele até você. O teu filho, mãe, já disseram: esse não vai mais não. Jesus está dizendo: vai, vai, vai. Ele vai, ele deixa na minha mão que eu estou trabalhando. Deixa comigo que eu sei fazer. O meu nome será glorificado. Eu encerro agora, no meio daquela noite. O rei se apresenta, Mardoqueu sai no meio da cidade com um decreto de morte, mas saiu no meio da cidade sendo honrado. Mas o decreto da morte sendo honrado é porque Deus manda escape. Enquanto a bênção não vem, vai mandando escape. Fica tranquilo, se a bênção não chegar amanhã, tem cavalo para tu montar. Deus vai mandar os escapes dele, a glória dele vai aparecer aí, o nome dele vai ser glorificado, uma surpresa de Deus vai chegar nesse meio, um negócio de Deus vai acontecer, uma história de Deus vai chegar. Não se preocupa, aí é honrado. Esté está terminando de preparar o banquete. Que zoada é essa? É a mãe que está honrando Mardoqueu. Ela disse: o sinal que eu precisava. Porque Deus fala, mas confirma. Quando ela chega diante do rei, sem ser precipitada, esperando o tempo. Quando ela chega diante do rei, o rei, ainda para confirmar mais, ele diz assim: olha o que está escrito e eu vou encerrar agora. Olha o que está escrito, eu vou encerrar agora. Qual é o teu pedido, rainha Esther? Você será atendida. Na primeira vez ele disse assim: qual é o teu pedido? Até metade do reino te darei. Mas nessa vez Deus usou a boca do próprio rei. E disse: se você tinha alguma dúvida, tire a dúvida. Ele nem sabia o que era, mas ele estava dizendo: você será atendida. Ela viu o sinal aberto de manhã e viu o sinal aberto no banquete. Ela diz: oxe, chegou a hora. Porque quando chega a hora, Deus abre o sinal. Quando chega a hora, não precisa forçar a porta não, a porta abre. Estou encerrando agora. Quando chega a hora, não precisa de ajeitadinho não. Deus trabalha, Deus faz, Deus age. Ela precisava de um sinal. Porque tem sinal quando a coisa está certa e tem sinal quando a coisa está errada, irmão. Deus pode não falar com você com a voz, mas Ele vai falar com você através do sinal. Espera o sinal. Você não estava querendo uma resposta? Deus usa aquele vaso para falar comigo. Deus disse: vou usar ninguém, eu vou dar o sinal. E quando eu der o sinal, tu vai passar. Quando eu der o sinal, tu vai atravessar. Quando eu der o sinal, tu vai entrar. Quando eu der o sinal, tu vai fazer. Quando eu der o sinal, que o sinal estiver aberto, não tem quem impeça o que eu vou fazer na tua vida. Se falasse antes com o sinal fechado, não ia acontecer nada. Mas como o sinal estava aberto, não precisava forçar a porta. Era só falar e já estava feito. Quando os discípulos estavam em João 21, pescaram a noite toda, se esforçaram, não adiantou de nada. Quando Jesus chegou, disse: não era para pescar a noite toda não, era só para me ouvir. Porque quando a porta está aberta sem precisar forçar. Joga a rede aí para tu ver se não tem peixe. O que estava sendo difícil, o que estava fazendo um esforço demais para acontecer, vai começar a fluir.
Eu tenho uma palavra de Deus para você, para encerrar agora. Vai começar a fluir. Você vai dizer: eu não estou mais remando contra o vento, não. Agora o vento está favorável. Não, Deus está mandando sinal. Está abrindo uma porta aqui, está abrindo uma porta ali, está fazendo um negócio. O que é isso, Jesus? O sinal está ao teu favor. Levante a mão. O sinal de Deus está sendo aberto para alguém aqui nessa noite. O sinal de Deus está sendo aberto aqui para você nessa noite. E tem a última palavra deste culto. O que? Deus não deu vitória a ela com espada. Deus não deu vitória a ela com escudo. Deus deu vitória a ela depois da oração e do jejum. E destronou o inimigo dela com uma mesa na frente dele. Significa uma coisa, eu fecho a minha Bíblia e entrego a mensagem, a palavra. É o seguinte: Deus vai fazer de um jeito. Tem gente que está esperando que Esté vai usar a coroa. Esté vai usar a carteirada. Mas Esté prepara uma mesa. Porque Deus ainda vai fazer de um jeito que vai surpreender a você, que vai surpreender tua casa, que vai surpreender tua família, que vai surpreender teus parentes. A resolução de Deus vai ser tão mais simples do que o que tu está pensando. Para derrotar Amã tem que ter um exército. Deus está dizendo: se eu não vou usar exército, eu não vou usar soldado, eu não vou usar combatente, eu vou fazer de uma maneira simples. Eu vou fazer de uma maneira para surpreender você. Você não espera não, mas o trabalhar de Deus vai ser diferente. O trabalhar de Deus vai ser diferente. Quando Josafá estava preparado para lutar, ele disse: que é isso? Guarda a arma, põe o levita na frente, manda me louvar. Eu é que vou dar vitória. Eu é que vou fazer. Você estava pensando no trabalho que você ia ter. Deus está dizendo: fica tranquilo, quem vai pelejar com você sou eu.